Oferecimento. Flora Terra, sua escolha mais saudável. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no Roteiro. No programa de hoje, nós vamos invadir os bastidores do Jogo Aberto na Band para falar com Andressa Lopes e com Antônio Carmo tudo sobre o programa. No segundo bloco, uma entrevista bem gostosa com a escritora Glauci Leite, que vai falar sobre o seu livro Princesinhas do Século XXI. E no terceiro bloco, Plástica. Doutora Luciana Takaki conta uma série de coisas para vocês que estão curiosas sobre cirurgia plástica. Fica comigo aqui. Buba, mostra a vinheta aí pra gente. Bastidores da Band. Jogo Aberto Regional e a invasão do roteiro. Invasão do roteiro. Bastidores da Band. Tudo bom, Andressa Lopes? Como vai? Antônio Carmo. Prazer é vê-lo. Como é que estão as coisas? Vamos fazer uma coisa? Eu sei que vocês vão ter que modificar tudo. E como a gente está aqui mostrando bastidores, vamos vir por lá de cá, vamos passar para cá. Vamos começar, gente, falando com a Andressa o seguinte. Como é que é uma moça tão linda, tão maravilhosa, participar de um programa de esporte regional? Olha, você sabe que as mulheres estão tomando um pouco de conta dessa parte, né? Na verdade, já havia muita participação, a participação feminina no mundo do esporte, só que não na apresentação, né? Aí começou com a Renata Fã em São Paulo sendo a assistente de palco do Milton Neves. O Milton Neves saiu e aí ela acabou assumindo o programa. Lógico, para tudo isso tem um estudo, ela também gosta muito de futebol e acabou que as nossas regiões, as nossas praças da Band acabaram fazendo também, e eu tive a sorte e o privilégio de poder apresentar também a parte do esporte aqui. Quanto tempo de esporte? De Jogo Aberto, 3 anos. De esporte já um tempinho a mais, mas é que eu era atleta antes, né? E aí, o cara tira essa... Eu era lutadora de Kung Fu, jogava basquete. Agora, pera um pouquinho, até eu vou rir agora. Fala sério. É verdade, é verdade. Eu tenho várias medalhas, inclusive, que eu já trouxe para o Antônio Carmo para mostrar, porque ele duvidava de mim. E eu era muito boa. E no colégio sempre fui, mas essa parte de apresentar, a parte de você sair da parte de torcedora e apresentar, é bem diferente, né? Para isso eu tive a ajuda de um master expert aqui. Me diz uma coisa, televisão, bastidor de Jogo Aberto, regional. Como é que é o bastidor de vocês? Na hora do intervalo, antes de começar o programa, qual é o papo que rola? Conta pra eles, porque eu tava ali do lado assistindo e eu vi que vocês dão muita risada, vocês brincam, vocês tiram sarro um do outro. Como é que funciona isso? Tem até um vídeo, não sei se está no YouTube ou não, do pessoal da faculdade, da Univap, que veio aqui. E quando tem bola aqui, eu não resisto, eu começo a bater bola aqui, porque eu sou um ex-atleta mesmo. Espera um pouquinho que agora eu tenho que rir. Agora a gente vai rir. Eu pego a bola, fico aqui fazendo embaixadinha, e eles gostaram, viu? A gente fica descontraído, mas a gente fica conversando, ficando falando mal dos outros, né, de preferência também, falando baixinho para não vazar e tal. Porque o esporte é assim, né? A gente não pode levar a sério, quer dizer, leva a sério pelo mais descontraído e tal. E quando você falou de uma moça linda, maravilhosa, porque se não fosse assim também, eu não viria. Se o Cláudio Nicolini falasse, é eu e você, Carmão, eu tô fora. É eu e ela, tá certo? Agora, a dupla aqui a gente não se separa. Agora me fala uma coisa. Você veio de rádio. Como é que foi fazer um programa de TV? Porque eu sei que programa de TV tem o lance da maquiagem, tem aquele... Foi difícil colocar maquiagem nesse homem, viu? Mas a gente tá mostrando isso. Aquela frescura. Mas é assim, quando o Cláudio Nicolini me chamou, isso em 2009, falou... Ô Carmo, nós vamos fazer o Jogo Aberto Regional e o comentarista tem que ser você. Eu falei, tô fora, eu não sou de televisão, eu nunca fiz TV, eu morro de medo, mas o negócio é rádio. Rádio, você abre o microfone, tá escrito no ar, pode deixar que eu falo 2 horas seguidas. Televisão, além do mais, fica o pessoal no ponto aqui na orelha, tá bom, já é 10 segundos, tá bom, não sei o que e tal. Eu gosto de ficar falando, né? E aí, não, mas vamos fazer um teste e tal. Eu falei, mas não vai dar certo. Não, você e Andressa, legal, Andressa e tal. É porque no rádio não tem ponto. Não tem ponto, a gente fala à vontade, televisão, a gente fica meio engessado, né? Mas eu falei, vamos,
também eu não posso, falei para ele, também não posso abrir mão, conversei em casa com a minha esposa, falei, também não vou abrir mão dessa oportunidade. De repente, não der certo, fica mais uma coisa que a gente fez na vida. E já são quase 4 anos, né, Andressa? Em novembro a gente vai para 4 anos de jogo aberto regional. Me adaptei até que bem. Eu e a Andressa, a gente teve uma parceria muito bacana, eu realmente me sinto muito bem com ela, que ela aprendeu, conheceu muitas coisas do esporte. Tem vezes que eu chego aqui, ela está sabendo das coisas que eu não estou, a gente conversa para saber alguma coisa que a gente pode fazer, quando tem entrevistado, algumas dicas que eu tenho uma vivência maior que ela, vamos falar sobre isso e tal. Mas aí foi legal, aí deu certo na televisão, e o legal mesmo é o retorno. Porque o Milton Neves falou isso uma vez, numa entrevista que ele deu na revista Playboy, que o rádio é um estilingue perto da televisão, que é um canhão pela potência, né? Então eu vejo isso. Eu era muito conhecido pela voz, rádio, acompanhando mais na M, na Band Vale 102,9. A televisão deu uma visibilidade muito maior. Ele gosta de falar mesmo. Né? Ah, ele é ótimo, ele é ótimo. É comentarista, né? Quem é comentarista e bom sabe falar muito bem. A gente sabe, isso que o Carmo comentou, a gente ser do reconhecimento, né? A gente não consegue mais ir em nenhum lugar, na padaria, no shopping, sem ter pelo menos 2 ou 3 pessoas que vêm falar com a gente. E a gente faz questão de responder a todo mundo, conversar com todo mundo. E o nosso público é um público muito bacana, que vem conversar, vem trocar ideia, vem dar ideia de time, vem falar de alguma pessoa que era pra gente trazer aqui, dar dica, reclamar do time também, saber de alguma informação. Então isso é muito bacana, mostra que realmente a gente está tendo retorno daquilo que a gente está fazendo. Né? Tem uma outra coisa que é interessante, é assim, eu tô sozinho, eu vou no ginásio ver um jogo, alguém vem e fala, ô, cadê a Andressa, tá aí? E é onde ela vai, o pessoal pergunta se eu tô lá. Acho que a gente anda junto o tempo inteiro. Nós temos outra vida. Não são siameses, né? Não, temos não. outras vidas. Eu perguntei pro Carmo a respeito de maquiagem. E você? Eu peguei uns takes de você se maquiando. Qual é a diferença da Andressa TV, se maquiando, e a Andressa fora da TV? Olha, de manhã eu chego aqui até meio irreconhecível, né? Com o cabelo molhado, amassado, sem maquiagem, porque também a maquiagem que a gente usa na TV, ela é um pouco mais pesada. Então não dá pra ficar o dia todo maquiada. Então, vez ou outra, as pessoas me encontram, eu tô sem maquiagem, nossa, mas tá diferente. Porque maquiagem, felizmente, nos muda muito, ainda mais pra mulher, né? Mas eu gosto de andar maquiada, gosto de andar arrumada. Acho que faz parte da mulher, a mulher tem que ser assim, independente de mexer com esporte ou não. Gente, eu tive aqui trazendo para vocês Jogo Aberto Regional, Andressa, Antônio Carmo. O roteiro Bastidores da Band vai estar sempre com você, cada semana trazendo uma novidade. Um beijo grande para vocês. Um beijo, obrigado. Beijo para vocês, viu? Tchau, gente. Um abraço. Se não assistir, nós vamos mandar uma maldição no vocês. Voltem sempre. O roteiro volta já, fica comigo. Como que você resolveu, assim, fazer letras? Por quê? Então, foi assim, Márcio. Eu, no finalzinho, né, do curso técnico, eu percebi que eu não queria aquilo pra mim. E eu disse assim, e agora? Vou decepcionar meu pai? E aí resolvi, por minha conta, pesquisar como era ser jornalista, porque essa, na verdade, era a minha vontade. E aí comprei livros sobre gramática, como é que se escreve, passei a ler muito o jornal na época e resolvi escrever. Ministério da Cultura apresenta Tiane Espetacular, o maior circo da América Latina. Curta temporada no Colina Shopping em São José dos Campos. Ingressos livepass.com.br e na bilheteria do circo. Tiane Espetacular, realização XYZ Live. O Instituto Educacional Edivar Bertolini há 30 anos tem por finalidade criar condições para o desenvolvimento integral da criança, desde o berçário até o infantil. Aprender, brincar, descobrir. No Bertolini, seu filho vai crescer recebendo carinho, atenção, alimentação saudável e muito amor. Instituto Educacional Edivar Bertolini, 3921-3488. A Flora Terra existe porque a sua confiança é a nossa melhor fórmula. A Flora Terra trabalha para extrair o que há de melhor na vida e dá-las a você, que sempre faz uma escolha confiante. Flora Terra, sua escolha mais saudável. Roteiro Entrevista. E hoje eu vou trazer para vocês, no nosso Roteiro Entrevista, uma pessoa muito especial, uma escritora daqui de São José dos Campos, que lançou um livro no dia 11 de maio agora, pela
NetBooks Editora. Aliás, ela lançou o livro lá no Empório Pittini. Eu queria mandar um abraço para o Paulo e para a Mariana, que estão sempre aqui com a gente. Eu queria apresentar para vocês a Glauce. Tudo bom com você? Tudo bem, Márcio. E você? Tudo ótimo. Vamos começar falando um pouquinho de você, Glauce. A Glauce é de São José dos Campos. E qual é a sua formação de origem? O que a Glauce faz? Hoje eu sou professora, mas eu comecei no colégio técnico, né? Porque logo que eu terminei o 8º ano, agora 9º ano, né? Meu pai quis que eu fosse estudar numa escola técnica e eu acabei fazendo mecânica. E disso eu parti para letras. Espera um pouquinho. Vamos entender a história aqui. Você é técnica, mecânica, Sim. Trabalhou em chão de fábrica. Sim, trabalhei em chão de fábrica há 4 anos. E daí você resolveu que você ia fazer letras. E como que você resolveu, assim, fazer letras? Por quê? Então, foi assim, Márcio. Eu, no finalzinho, né, do curso técnico, eu percebi que eu não queria aquilo para mim. E eu disse assim, e agora? Vou decepcionar meu pai? E aí resolvi, por minha conta, pesquisar como era ser jornalista, porque essa, na verdade, era a minha vontade. E aí comprei livros sobre gramática, como é que se escreve, passei a ler muito o jornal na época e resolvi escrever. E comecei a escrever e mandar os meus textos, na época, hoje chamados textos de opinião, para o jornal, e o jornal acabou publicando os meus textos. Isso aqui em São José dos Campos? Isso aqui em São José dos Campos. Mas depois disso que você foi fazer letras? Isso, depois disso que eu fui fazer letras. Aí eu comecei em 96, comecei a faculdade e não parei mais. E aí hoje eu estou na sala de aula. E em 96 foi a sua primeira publicação? Foi em 95. Jornal? É, jornal. O que você escrevia para o jornal? Assim, na época tinha um jornal, tem um jornal até hoje na cidade, né? Ele mudou de nome, e eram textos era um carta ao leitor, né? Então era aquela página que o leitor tinha um espaço. E foi muito legal, porque teve um domingo, você abre a página do jornal e tá lá o seu texto, que você escreveu na segunda página. Mas o que você escrevia? Eu escrevia tudo assim, sobre o lixo da esquina que estava incomodando, sobre os políticos, né, a má vontade política que não mudou muito de lá para cá, todos os assuntos que diz respeito à sociedade, né, que não é muito. Mas na verdade eram assim assuntos diversos. Sim. Não tinha nada que você falasse assim, não, eu vou passar a escrever sobre X assunto. Não. Vou passar a escrever sobre carro, vou passar a escrever sobre lixo. Não, eram textos jornalísticos, né? Assim, eu tentava, né, que fossem textos jornalísticos. E eram críticas, geralmente críticas construtivas. E a faculdade de letras? A faculdade de letras foi, assim, a princípio, diversão, né? Precisava fazer faculdade, vamos fazer faculdade. E aí, porque na época não tinha jornalismo e eu fiquei doente, não pude ir para outra cidade, eu acabei cursando letras. Só que no final do curso, eu saí do ambiente de fábrica e aí perguntei para os meus colegas, o que você faz para sobreviver, para ganhar dinheiro? Você fazendo faculdade de letras, continuou trabalhando na fábrica? Sim, continuei. Aí lá pro meio da faculdade, eu saí da fábrica e quis trabalhar, continuar ganhando dinheiro, eu preciso trabalhar. Aí perguntei para os meus colegas, o que você faz? Eu dou aula. Como é que é esse negócio? Quanto é que você ganha? Até que é bacana e tal. E aí caí na sala de aula e estou até hoje. Fez faculdade de letras, Fiz. Foi dar aula, você dá aula hoje em escola pública. E quando que você se sentiu uma escritora? Então, assim, acho que da semana passada pra cá, né? Porque depois do lançamento, né? Quando eu vi o livro, porque até então eu nunca tinha me sentido escritora, né? Pra mim, eu que sou professora de português, pra mim escritores são os clássicos, né? Os Machados, né? Então vamos falar um pouco do seu livro, Princesinhas do Século XXI. Esse seu livro, Glauce, ele do que se trata? É um livro de contos? É um livro de quê? Quais são os assuntos? Então, Márcio, a princípio eram para ser contos. Aí, lendo mais, né, consultando os especialistas, os colegas, Glauce está com cara de crônica.
né? Então, podemos chamar de mini contos ou crônicas, né? Dá para fazer essa associação. São histórias sobre mulheres, sobre... Verídicas. Então, aí é que pega. São histórias assim, eu conheci a fulana, a ciclana, ouvi uma história aqui, uma história ali, eu fui juntando as histórias. Então as histórias são verídicas, mas os nomes são fictícios. Sim, totalmente. Mas eu sei que tem uma história aqui, que a gente já conversou isso em off, você sabe que comigo não tem off, que tem uma crônica aqui chamada A Ciganinha. Ah, sim, tá. Que a ciganinha, ela tem a ver com uma pessoa muito especial. Sim, a ciganinha. Quem é? A ciganinha é minha mãe. A ciganinha eu não precisei nem trocar o nome, né? E... Fala um pouco desse... é bom, é a história de vida dela que é bem assim, diferente, que é bem ciganinha mesmo, né? Ela ficou órfã muito cedo, de pai e mãe, com 12 anos, ela não tinha mais nem pai nem mãe, e em compensação ela tinha vários irmãos, então ela foi morando na casa desses irmãos. Então tiveram aí algumas histórias interessantes. E aí a ciganinha acaba quando ela se casa e tem a casa que ela morou até então com meu pai, que já é falecido. Voltando a falar do livro, é o seu primeiro livro? Sim. De quantos? Não sei, depende do editor. Não, de muitos. Eu pretendo continuar escrevendo, não vou parar mais. De férias em férias vai sair um livro, se Deus quiser. Gente, eu estou conversando com a Glauci Leite, que acabou de lançar Princesinhas do Século XXI. A minha última pergunta para você. Princesinhas do Século XXI, por Glauci Leite. É um livro gostoso, leve, acho que tem um pouco a minha cara, né? Um pouco debochado, um pouco alegre, provocador. Tem bastante piadinha, assim, né? É bem gostoso, super fácil de ler, são pequenas histórias, né? Então é bem interessante. E onde que o meu telespectador encontra o seu livro? Bom, ele vai... Você vai lembrar ou a gente vai ter que perguntar para ele? Na Max Sigma. Max Sigma temos no Vale Sul, né, Patrícia? Vale Sul e Colina. Vale Sul e Colina. Isso. E no site da editora também, da NetBooks. Livraria virtual. Na livraria virtual. Livraria virtual da NetBooks. Vocês não ouviram? www.netbooks.com.br. Eu conversei aqui com a Glauci Leite, que lançou Princesinhas do Século XXI pela editora NetBooks. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Monteiro volta já. Tempo de recuperação é uma coisa que é muito difícil da gente dar certeza, porque vai depender da recuperação de cada paciente. E, em geral, o tempo para ela voltar às atividades habituais, mais ou menos uns 30 dias. Então, são 15 dias com o braço completamente para baixo, depois de 20 dias mais ou menos começa a elevar o braço, tem que dormir nos primeiros dias com a cabeceira elevada, academia, musculação, essas coisas tem que esperar pelo menos. Ministério da Cultura apresenta Tiane Espetacular, o maior circo da América Latina. Curta temporada no Colina Shopping em São José dos Campos. Ingressos livepass.com.br e na bilheteria do circo. Tiane Espetacular, realização XYZ Live. Mais que um ambiente aconchegante, o Empório Pittini é um novo conceito para o seu paladar. Empório Pittini, área de expansão, Vale Sul Shopping. Surpreenda-se!
A Flora Terra existe porque a sua confiança é a nossa melhor fórmula. A Flora Terra trabalha para extrair o que há de melhor na vida e dá-las a você, que sempre faz uma escolha confiante. Flora Terra, sua escolha mais saudável. Invista no seu futuro e torne-se um profissional de sucesso. Conheça o Ceprotec, cursos de corte e técnicas para preparar-se e atuar em um dos mercados que mais cresce no Brasil. Esta é a hora de crescer. Ceprotec. Roteiro Saúde. O seio é uma das regiões mais valorizadas esteticamente pelas mulheres, sendo um dos fatores relevantes na silhueta feminina. A falta ou excesso de volume nesta área podem abalar sua autoestima. E depois dessa mensagem que vocês ouviram, mais uma vez está aqui comigo, doutora Luciana Takaki, para falar de cirurgia plástica. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, como a Lu mesmo falou para mim, é a cirurgia que ela mais faz durante o trabalho dela. Qual é? Mastopexia com prótese. Vocês perceberam que eu pedi para ela falar porque eu não ia conseguir falar esse nome, né? Lu, quais são as principais características dessa cirurgia? Bom, esse é um outro das cirurgias da mama. Você tem as pacientes que tem uma mama volumosa ou simplesmente a mama muito caída, que você precisa tirar o excesso de pele ou o excesso de glândula. E no outro polo, os pacientes que precisam colocar só uma prótese de mama. Não tem nada, não tem pele, não tem nada, colocam a prótese, levantou a mama e deu volume. E existem as pacientes que estão no meio do caminho, que é um número muito grande de paciente. O paciente tem um certo volume de mama, amamentou ou com a evolução da própria idade, deu uma caída e perdeu o volume, né? Isso é comum também de acontecer. Então o que ela quer? Ela quer aumentar o volume e quer tirar o que está caído. Para tirar o caído, precisa retirar o excesso de pele, porque a flacidez ela é causada justamente pelo excesso de pele. Então é como um saquinho que está cheio ou está vazio. Saquinho vazio, saquinho molinho, saquinho cheio, saquinho durinho. Então a ideia é mais ou menos essa. Você pode colocar só uma prótese, só que se você tiver um excesso de pele muito grande, você vai acabar ficando com uma mama feia, né? Uma mama grande caída, ou só tirar a pele, ou o que acaba acontecendo, a grande maior parte das indicações, né? Não para pacientes jovens, né? Pacientes jovens você acaba tendo um outro perfil, colocando só uma prótese. Mas a partir depois de amamentar tudo, é preciso tirar um pouco de pele e associar o uso de uma prótese. Lu, me diz uma coisa, como toda cirurgia plástica, existe o pré-operatório. Quais são os exames necessários para esse pré-operatório? Tá. São exames de sangue comum, né? O exame de coagulação, função renal, hemograma, e os exames cardiológico, né? Que são para todas as cirurgias, e os exames da mama. Então a gente sempre pede ultrassom de mama, e como essa cirurgia já acaba atingindo uma faixa etária de mulheres um pouco, né? A partir dos 35 anos, 30 anos, então também a gente solicita a mamografia. Porque o ideal é a gente ter um panorama da mama para poder operar. Então, obrigatoriamente esses exames são necessários. Para uma paciente muito jovem, seria só ultrassom, não precisaria de associar a mamografia. E indo para a cirurgia, qual tipo de anestesia que é utilizado? Bom, isso depende da conversa do anestesista com a paciente, de acordo com a indicação. Na grande maior parte dos casos é feito com uma anestesia geral ou peridural. Mas pode ser uma das duas. Isso vai ser individualizado de acordo com o antecedente dessa paciente. Essa cirurgia, ela tem uma recuperação muito rápida, muito lenta? Como é que funciona isso? Tá. Tempo de recuperação é uma coisa que é muito difícil da gente dar certeza, porque vai depender da recuperação de cada paciente. E, em geral, o tempo para ela voltar às atividades habituais, mais ou menos uns 30 dias. Então, são
15 dias com o braço completamente para baixo. Depois de 20 dias mais ou menos começa a elevar o braço. Tem que dormir nos primeiros dias com a cabeceira elevada. Academia, musculação, essas coisas tem que esperar pelo menos 60 dias, né? Então, e dependendo de cada caso, isso vai sendo liberado mais ou menos, né? Então, por exemplo, o paciente já fez várias cirurgias na mama, terceira cirurgia na mama, a chance de ter alguma complicação também é maior, né? Toda cirurgia que é secundária, terciária, né? Acaba tendo a maior chance de abrir ponto, de acontecer alguma complicação. Então, nesses casos também a gente pede para fazer um repouso maior. Abrir o ponto, precisa ficar um pouco mais de repouso. Então, essa tipo de orientação é individualizada. Me diz uma coisa, Lu, uma pergunta que eu acredito que a maioria das mulheres pensa e deve fazer para você também, é em relação à sensibilidade. Essa cirurgia faz com que a mulher perca a sensibilidade na mama ou não? Bom, aí nesse aspecto entra... tem uma pequena parcela de paciente que tem uma perda definitiva. Mas a grande maioria das pacientes, eu diria que chegaria a quase 90%, tem algum tipo de alteração de sensibilidade. Às vezes fica com a mama mais dolorida ou menos sensível num período aí de 2-3 meses. Isso é frequente. E com o tempo, essa sensibilidade da mama vai voltando ao normal. Isso é da cirurgia, né? Então, eu já vi paciente falar assim, não tô sentindo nada, aquele desespero, perdi a sensibilidade para sempre. E às vezes é uma angústia que não valeu a pena, porque dali 2-3 meses resolveu o problema. Agora, existe sim uma pequena porcentagem de paciente que essa diminuição de sensibilidade pode existir para sempre. É muito pouco, é menos de 3% em termos de literatura. Lu, agora vamos falar de uma outra coisa. Gravidez. A gravidez, ela prejudica nessa cirurgia da redução? Ou como funciona na amamentação, na gravidez, muda alguma coisa? A cirurgia não atrapalha a amamentação, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: toda vez que o paciente engorda muito, a mama aumenta também, a pele estica, pele esticada é pele mais do que o conteúdo, vai levar à flacidez. Então, isso depende da genética da paciente, de ter uma pele com uma característica melhor. Isso depende de quantos quilos ela vai engordar durante a gestação. Porque você pega desde uma paciente que engordou 9 quilos na gestação e que sai da gestação sem problema nenhum, resultados todos mantidos, de mama, de abdômen, de tudo, até pacientes que engordam. Eu já vi uma paciente falar para mim que engordou 40 quilos durante a gestação. Então, assim, ela não teve um prejuízo só da mama, do abdômen. Prejuízo e perda total, né? Ela teve um prejuízo da saúde dela, né? Porque um ganho desse de peso leva a problema de pressão, de diabetes, uma série de fatores. Então, assim, isso é individualizado também, né? A gente tem que lembrar que a gente não está falando de máquina, de pano, que a gente tem uma fórmula, que isso vai acontecer. Tem muito paciente que tem esse tipo de problema. Eu quero um resultado igual se eu tivesse pego um plástico e moldado. E, na verdade, é gente, né? Então, gente tem inúmeras variáveis. E tem que tomar muito cuidado. Bom, gente, eu tive mais uma vez conversando aqui com a doutora Luciana Takaki para mostrar para vocês um pouco mais de cirurgia plástica, para vocês saberem um pouco mais sobre esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso que ela faz. Lu, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês.
Terra, sua escolha mais saudável.